Fala, meus queridos! Como que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui quem fala é o professor Guilherme Nevan e hoje vamos fazer aí uma revisão sobre os conteúdos abordados até então. Os conteúdos que foram abordados foram jogos eletrônicos e também ali o conteúdo de ginástica. A aula de hoje, mais especificamente, vamos falar ali sobre tudo o que falamos sobre jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos, eles podem ser considerados ali como se fosse um tipo de atividade lúdica, onde crianças, jovens e também adolescentes compartilham de uma situação de envolvimento social num tempo e espaço determinado, com características próprias, delimitadas pelas próprias situações e também pela regra de participação ali imaginária em um ambiente ali virtual. A palavra jogo, ela, principalmente nesse âmbito dos jogos eletrônicos, a gente pode entender que ela está relacionada com a diversão e também com a brincadeira e entretenimento, atividades lúdicas no modo geral. Então foi por esse motivo que nas primeiras aulas eu falei com vocês sobre uma pequena diferença entre o que era jogo e o que era esporte. E o jogo, ele não tem regras ali bem estabelecidas, ele pode acontecer ali no espaço adaptado e o principal objetivo de quem joga algum tipo de jogo, seja ele virtual ou seja na vida real, é uma pessoa ali que está mais buscando ali entretenimento, sociabilidade e também ali algum tipo de diversão. Já o esporte, por outro lado, ele vai ser ali um tipo de prática, um tipo de atividade que vai ter ali um espaço próprio para que ocorra, para que os atletas possam desempenhar da melhor forma possível, vai ter ali as regras bem estabelecidas e elas não podem ser modificadas. Então, para ter ali um bom desempenho, lembra que eu falei sobre os atletas que eles eram submetidos a toda uma rotina rigorosa de treino para que conseguissem fazer as jogadas mais incríveis, os movimentos mais perfeitos, a fim de converter aquilo em ponto para a sua equipe? Então essa basicamente é a diferença entre um jogo e um esporte. Isso também se aplica dentro dos jogos eletrônicos, porque mais tarde a gente vai rever aí o conceito, o conteúdo de esportes eletrônicos. Os jogos eletrônicos, eles são relacionados ao videogame e aquele que usa a tecnologia de gráficos virtuais. Ele pode ser jogado em computadores, em máquinas de fliperama, em consoles e tablets e celulares. Então a gente tem uma gama bem grande, a gente tem uma gama gigantesca assim, de dispositivos, os quais os usuários eles podem escolher aqueles que são mais acessíveis para poder usufruir desses tipos de jogos. E nos dias atuais, os jogos eletrônicos eles fazem parte da nossa cultura desde muito cedo e através principalmente ali dos jogos eletrônicos relacionados aos celulares. Então lembra que eu falei para vocês no decorrer de nossas aulas que conforme uma tecnologia ela vai se popularizando e vai sendo produzida ali em massa, ela tende a se tornar mais barata? Então, os celulares, eles são dispositivos que mais de 80%, como eu mostrei aí alguns testes de algumas reportagens de jornal, onde os jovens eles têm bastante acesso. E os jogos eletrônicos, as produtoras sabendo disso, acabaram desenvolvendo jogos para atender essa parcela da população que tinha ali à disposição aparelhos celulares. E também teve toda a evolução dos celulares, que eles deixaram de ser ali um aparelho unicamente para fins ali de comunicação e passaram a ser ali multifuncionais. Então você poderia ter ali meio que como se fosse um computador portátil. Então você conseguiria trabalhar pelo seu dispositivo, você conseguiria se comunicar com outras pessoas, ter acesso à internet, ver reportagens de jornais, criação de arquivos de texto e também ali no momento de extravasar, também se divertir, ter ali um jogo para poder ali se divertir, poder ali aproveitar. As principais finalidades dos jogos eletrônicos são para pessoas ali que buscam diversão, também ali condicionamento físico. Lembra que eu falei sobre as tecnologias com sensores de movimento? A gente vai relembrar delas aí nessas aulas. Coordenação motora. Então, eu apresentei para vocês alguns jogos de dança, onde você precisa ali criar uma certa intimidade ali com o jogo, você vai ali fazer todos os movimentos. Eu falei sobre Just Dance, que vai ter ali um personagem que vai ensinar uma coreografia de dança e você consegue, a partir daquele momento, estar ali melhorando a sua coordenação motora. Tudo isso, também de socialização. Então eu citei para vocês lá o exemplo dos esportes eletrônicos, onde as máquinas de fliperama elas eram colocadas nos estabelecimentos
e várias pessoas procuravam esses ambientes para se divertir, já aproveitavam para consumir aquele lugar, então quem colocava essas máquinas também acabava arrecadando ali em vendas. Então tudo isso também relacionado à socialização e também ali ao passatempo, né? Então a gente tem ali no momento de lazer, o momento que você já concluiu ali as suas atividades diárias e você deseja relaxar um pouco, ele também aí é uma ferramenta à disposição e também ajuda ali a controlar o estresse e ajuda ali a estudar e também a aprender. E aqui eu falo porque diversos jogos eletrônicos abordam temáticas referentes aí a diversos conteúdos históricos, regras do esporte e também ali tudo relacionado ao ambiente, assim, com fatos históricos e relacionados à realidade assim a qual nós estamos inseridos. E também tem vários jogos ali que apresentam puzzles para que o usuário ali, ele consiga resolver e precisa estar pensando ali numa lógica, num raciocínio lógico ali para conseguir ali superar o obstáculo naquele jogo. Os pontos positivos relacionados a essas tecnologias, aos jogos eletrônicos mais específicos, é que eles podem ajudar a enriquecer a nossa cultura e ajudar a gerar novos saberes. Então lembra que eu falei que a partir dos jogos eletrônicos era possível aprender sobre novas práticas corporais e às vezes você tentar trazer aquilo que está dentro do ambiente virtual para a vida real? Claro que num contexto educativo e não era todo tipo de jogo que de fato você poderia adaptar para a nossa realidade, então isso se encaixa bem nesse ponto colocado aqui. Ele também estimularia ali a criatividade, porque uma vez que o jogo ele é desenvolvido, muitas vezes nós pensamos em coisas novas, nós criamos um universo novo, nós criamos coisas do zero e às vezes assim ele acaba, e às vezes nós podemos até mesmo fazer parte desse jogo. Então eu falei ali sobre a realidade virtual, onde alguns movimentos que nós produzimos na vida real, eles poderiam ser transmitidos dentro do jogo e até mesmo ali como, por exemplo, nós aqui dentro do Brasil pudéssemos fazer uma viagem a um estádio de futebol da Europa e conhecer, por exemplo, o Santiago Bernabéu, que era o estádio do Real Madrid. Foi um exemplo aqui que eu citei. Eles também funcionam ali como uma boa forma de entretenimento, isso dispensa comentários, todo mundo aí já está careca de saber. Alguns eles são ali de fácil acesso, justamente por conta dos dispositivos que eles se tornaram ali bastante acessíveis. Eles ajudariam a melhorar ali a nossa capacidade de resolver também alguns problemas e poderia melhorar também a autoestima e era uma ferramenta ali que poderia trazer felicidade para a vida de seu usuário. Aqui nesse ponto relacionado à autoestima, durante as aulas eu trouxe para vocês uma reportagem onde falava sobre diversas pessoas que estavam em hospitais e elas usavam os jogos eletrônicos como um movimento ali de extravasar. Então, para muitas pessoas, elas falavam que era o principal motivo pelo qual elas teriam felicidade naquele momento. Então, ele era, sim, uma ferramenta que pode ser ligada à autoestima do indivíduo e, ao mesmo tempo, levar ali a felicidade. Os pontos negativos. Acho que vocês também já estão carecas de saber. Nem tudo vai ser sempre ali positivo. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. E a gente precisa saber mesclar bem como nós usamos o nosso tempo e entender que tudo que a gente faz em excesso pode acabar nos gerando algum tipo de prejuízo. Então aqui, os problemas relacionados aos jogos eletrônicos é quando você passa ali muitas horas ali na frente de um computador ou ali no seu quarto jogando ali o seu PlayStation 2, PlayStation 4, seja lá o que for, às vezes você acaba se descuidando um pouco relacionado ali com a sua postura. Então você acaba ficando meio torto numa cadeira, você não toma ali os devidos cuidados e isso pode acabar prejudicando a sua coluna mais tarde. Outro ponto negativo relacionado aos jogos eletrônicos é que eles podem sim estimular ali o sedentarismo. Lembrando que não são todos os jogos que têm ali as tecnologias de sensor de movimento que vão ali fazer o usuário ficar se movimentando para lá e para cá. Então, se você passa muitas horas e não pratica nenhum tipo de atividade física, é possível que você sofra com sedentarismo e, consequentemente, mais tarde possa ter ali o aumento de peso. Outro ponto negativo que é importante estar mencionando aqui para vocês é relacionado principalmente à exposição à luz azul. E essa é aquela exposição, aquele tipo de luz que está ligada justamente com a tela do monitor, com a tela do seu tablet, do seu smartphone, e ela pode sim ocasionar cegueira, principalmente se você passa ali várias e várias horas ali muito próximo desses aparelhos. Então é bom dosar aí os seus horários. Eles também podem ajudar ali, influenciar a gerar
o indivíduo a gerar um tipo de vício. Isso é bastante comum. Vamos supor aí que você é o tipo de aluno que chega em casa, não dá oi para o seu pai, não dá oi para sua mãe e logo de cara você nem sequer almoça, nem sequer toma um café, não faz nada, não conversa com ninguém e vai direto para o seu quarto jogar. Então isso sim pode ser também utilizado ali, a gente pode entender como um tipo de vício, o qual está prejudicando ali os laços com a sua família e consequentemente pode prejudicar ali o andamento dos compromissos da sua rotina. Agora a gente vai falar um pouco sobre a evolução dos consoles, então eu fiz aqui uma linha do tempo, não vão aparecer todos os dispositivos, mas eu vou comentar sobre eles, não se preocupem. E o primeiro console que nós temos ciência, sim, né, com base em documentos, existem relatos de jogos que chegaram antes do Tennis for Two, né, mas documentado, esse aqui é o primeiro console, o primeiro videogame que nós temos aí acesso. E o Tennis for Two ele surgiu ali em 1958, ali por um astrofísico nuclear. Eu não vou lembrar o nome dele exatamente. Aí na sequência, no ano de 1977, nós tivemos ali o lançamento do Atari. Foi um console que fez ali bastante sucesso e mais tarde chegou no Brasil no começo dos anos 80, 1983 sendo mais específico. E devido ao sucesso do Atari, outras empresas acabaram vendo a oportunidade de ganhar dinheiro nesse ramo, então a Super Nintendo lançou ali o seu primeiro console, né? Lançou ali o famoso Super Nintendo. E quais que eram as diferenças relacionadas a esses dois consoles? Sempre a jogabilidade e também ali melhorias gráficas. Outra tecnologia que ela passou a adotar, a empresa da Nintendo, é que ela começou a utilizar, ao invés da memória interna de seus aparelhos, ela começou a usar fitas e também cartuchos para poder conseguir reproduzir os jogos ali dentro de uma televisão. Na sequência, nós tivemos ali o PlayStation 1, que era basicamente o console que seria o concorrente do Nintendo 64, lançado ali pela Sony, que também viu a oportunidade de entrar nesse ramo. E a principal diferença foi relacionada principalmente aos controles. Então agora você tinha um controle ali todo pensado para ter um encaixe legal ali na sua mão. Você também tinha ali os botões analógicos que eles davam para você uma maior precisão quando você jogava ali um jogo de corrida, um jogo de guerra, um jogo de aventura. Então você tinha mais controle ali do personagem. E outra sacada que foi genial foi a substituição dos cartuchos utilizados ali pelo Super Nintendo por mídias de CD. Então a partir desse momento ali nos anos de 1994, os CDs de forma geral, CD e DVD, eles estavam bombando. E a Sony foi genial em aproveitar essa sacada para gravar os seus jogos dentro desses discos. Então nós temos ali o PlayStation 2 do começo dos anos 2000 e basicamente esse tipo de console ele foi ali uma refinação ali do primeiro PlayStation. Então agora a gente teria ali gráficos bastante futuristas, né, para a época, assim. Então gráficos realistas. Então de fato você pegava ali um jogo de esporte, você já conseguia identificar bem as regras daquela modalidade. Então se você jogasse ali um jogo de futebol, você tinha ali o árbitro aplicando as regras, você conseguia visualizar bem quando a bola saía pela linha lateral, que você precisava fazer a cobrança dela fora do campo. Isso não se aplica só ao futebol, também temos outros esportes que também foram implementados assim com perfeição, assim, magestria dentro dos consoles. E aí mais tarde aí tiveram ali a evolução e os consoles, como a tecnologia é algo que ela não pode ser contida, ela sempre está ali se renovando, ela amadurece muito rápido. Nós também tivemos ali o Xbox 360 e também ali o PlayStation 3, que eram considerados assim consoles absurdos em termos assim de processamento gráfico. Então agora você tinha gráficos ali bastante realistas e às vezes a gente começou a chegar num ponto onde estava até um pouco complicado de você conseguir perceber e distinguir o que era realidade do que não era. Então, nesse período também, aqui nos anos 2005 em diante, a gente começou a ser introduzido dentro dos consoles as tecnologias com sensores de movimento. Então, eu falei lá sobre o Kinect, eu falei sobre a câmera do PlayStation e diversas outras tecnologias. Também falei sobre os consoles da Nintendo, Nintendo Wii U, que agora você praticava algum tipo de atividade física enquanto usufruía ali do conteúdo de um jogo eletrônico. Aqui para vocês eu trouxe umas imagens assim, né? Estamos revendo na verdade algumas imagens. O console que aparece aqui na tela, ele é o Nintendo Wii e vocês percebam ali que as praticantes elas estão jogando ali um jogo de tênis e na outra ali estão praticando ali um remo. Então perceba que você precisa se deslocar de um lado para o outro e mais do que isso, você precisa ter ali um ambiente
um ambiente apropriado para conseguir se locomover sem bater ali em nenhum tipo de objeto. Então você precisa ter um espaço ali apropriado, senão você pode acabar se machucando. Outro ponto aqui que é bastante legal de comentarmos é sobre os fins para a fisioterapia. Então, diversas pessoas ali, elas começaram durante o treinamento, quando sofriam ali algum tipo de acidente, durante seus treinamentos, caía lá, machucava um braço, uma perna, ou sofria ali algum tipo de problema e acabava ali prejudicando, perdendo temporariamente o movimento ali de uma determinada parte de seu corpo, alguns escritórios, alguns consultórios de fisioterapia, durante o tratamento, optaram por utilizar essas tecnologias capazes de captar ali o sensor de movimento como se fosse ali uma ferramenta para dar sentido e também autoestima para que a pessoa se motivasse ali a fazer as atividades e, consequentemente, recuperar ali os movimentos de seus corpos. Então, os jogos eletrônicos, eles também foram usados com esses fins para fisioterapia e também reabilitação e tratamento de lesões. Falando para vocês aí algumas práticas corporais, então aqui eu apresento para vocês aí novamente aí o Just Dance, onde basicamente você vai ter dentro do jogo que você está jogando um personagem que vai ali criar ali toda uma coreografia de dança. Os gêneros eles são os mais adversos possíveis, então vai do pop até o street dance, então fica a critério aí do jogador, do usuário, escolher qual é o tipo de coreografia, o tipo de jogo que ele quer usufruir, e ela é uma ferramenta bastante legal de você utilizar dentro da escola para que você tirasse assim, tirasse ali um pouco o foco do aluno e que o aluno se focasse ali num objeto lúdico para conseguir reproduzir aquele movimento e, consequentemente, melhorar ali a sua coordenação motora. Outro tipo de jogos relacionados às tecnologias com sensores de movimento são ali os Wii Sports, né? É um tipo que eu estou apresentando, existem vários, onde você conseguiria fazer ali alguns movimentos simulados ali de luta, também conseguiria fazer ali de boliche, de golfe, de beisebol, fazer um arremesso, simular um arremesso de futebol americano, entender qual que era o sentido, as regras de uma determinada modalidade de esporte. Então os jogos eletrônicos eles foram cada vez mais tomando essas proporções, onde você conseguia de fato entender sobre novas regras daquilo que acontece na vida real. Agora, vocês vão ter aí alguns minutinhos para responder uma atividade, eu vou fazer a leitura aqui com vocês e depois eu vou voltar aí com a resposta, tudo bem? Então, atividade número 1, sobre os jogos eletrônicos, assinale a alternativa incorreta. Preste atenção, incorreta, beleza? Letra A, o jogo eletrônico é aquele que usa a tecnologia de gráficos virtuais? Não sei. Letra B, é possível reproduzir movimentos humanos dentro do jogo? Também não sei. Letra C. A evolução dos consoles não possibilitou aos jogos eletrônicos maior fidelidade às regras mecânicas e adversidades presentes ali no esporte? Não sei. Vamos conferir. Letra D. Os jogos eletrônicos podem ser utilizados para fins fisioterapêuticos. Vocês vão ter aí alguns minutinhos para estar pensando numa resposta e daqui a pouquinho eu volto.
Agora que vocês tiveram tempo para estar pensando aí na alternativa correta, eu estou voltando aqui com a resposta. A alternativa correta seria aqui a letra C. A evolução dos consoles não possibilitou aos jogos eletrônicos maior fidelidade às regras, mecânicas e adversidades presentes naquele esporte. Isso está ali completamente correto e sim, os jogos eletrônicos eles conseguiam sim representar com uma certa fidelidade às regras de uma determinada modalidade de esporte, tanto é que mais tarde eu apresentei para vocês aqui tecnologias com sensores de movimento que nos possibilitava ali ter uma breve prévia ali de como seria ali um movimento para realizar ali um determinado tipo de esporte. Por que não é a alternativa A, pessoal? Porque tanto a alternativa A quanto a alternativa B e tanto a alternativa D, elas estão corretas. Então, vocês deveriam estar atentos ao enunciado da questão, que eu queria que vocês marcassem ali a alternativa incorreta. Agora, vamos falar um pouco sobre os dispositivos de realidade virtual. E esses, assim, são os dispositivos mais recentes que nós vamos comentar aqui. Uma tecnologia que chegou faz pouco tempo no mercado, ainda vai levar um tempo até que ela se estabilize aí na indústria. Então, ela é até mesmo uma incógnita para nós. Não sabemos se vai cair ou não no gosto aí das pessoas. A tecnologia de realidade virtual, como eu já tinha apresentado anteriormente, ela é uma tecnologia capaz de enganar os sentidos do nosso corpo por meio ali de um ambiente virtual simulado a partir de um computador. Lembra que eu falei para vocês sobre os sentidos do nosso corpo, relacionado tanto à visão, relacionado também à audição, relacionado ao nosso tato, à nossa percepção do meio, né, ao nosso olfato, ao nosso paladar. Então, tudo isso está relacionado com essa tecnologia e esse dispositivo aqui em específico. Então, ela vai conseguir ali enganar os seus sentidos. Então, vai mandar mensagem para o nosso cérebro sobre algo que necessariamente não está ali acontecendo. E eu até falei para vocês sobre alguns efeitos da visão estereoscópica e eu recomendo que você, meu caro aluno, caso não saiba, não tenha aproveitado essa aula, que você revise o conteúdo e assista novamente a nossa aula sobre realidade virtual. Aqui, basicamente, esses são dispositivos que irão induzir efeitos visuais, sonoros e até mesmo táteis. A realidade virtual, ela permite a imersão completa em um ambiente simulado com ou sem a interação do usuário. Então aqui o exemplo que está aparecendo na tela para vocês é o óculos, mas vamos ter uma série de dispositivos que ajudam a complementar essa experiência e com esse sentimento de imersão. Então eu apresento, mais tarde a gente vai ver ali alguns sensores, onde você vai conseguir reproduzir os movimentos da sua mão, até mesmo dentro ali de um determinado jogo, e vai poder até mesmo interagir ou não com alguns objetos ali dentro de alguns tipos de cenário. Aqui para vocês um exemplo de como fica um óculos de realidade virtual. Então vocês percebam que ele tem toda uma vedação para não permitir que a luz exterior ela atrapalhe a experiência de quem está ali com o óculos. E outros temas que foram bem legais que nós abordamos aqui nas nossas aulas é como de fato nós poderíamos usar essas tecnologias para dentro ali das nossas aulas práticas. Os exemplos que eu trouxe para vocês foram ali relacionados a um grupo que estava ali numa piscina, eles estavam fazendo junto com o instrutor. A gente vai falar novamente, a gente vai relembrar sobre qual era o papel daquele instrutor naquele momento, onde eles acabavam transformando a partir do óculos de realidade virtual todo aquele ambiente aquático. Então eles poderiam estar criando ali um ambiente simulado, onde eles poderiam ter uma noção real do tamanho de alguns animais marinhos. Então dar ali um novo sentido para aquela aula de educação física, para aquela aula ali no meio aquático. Então aqui nós temos também a presença do profissional, justamente por quê? Porque como é uma tecnologia que engana os seus sentidos, às vezes você pode acabar ali desorientado embaixo da piscina. Então você não sabe se está numa profundidade ali razoável ou até mesmo ali está bastante submerso. Então esse profissional serve justamente para conseguir orientar a você a que não se machuque, a que não comprometa ali nenhuma estrutura física aí do seu corpo. E também, como estamos ali num ambiente que apesar de ser amplo, ele tem ali as suas limitações, você acaba perdendo a noção do quando você está se aproximando da borda de alguma piscina. Então, a fim também de prevenir que você acabasse se colidindo também com as bordas da piscina e preservar também a sua integridade, esse usuário estava ali para garantir a sua saúde e que a atividade corresse ali sem nenhum tipo de problema. Outro exemplo que eu mostrei para vocês no decorrer de nossas aulas
era que a partir dos óculos de realidade virtual era possível você fazer ali toda uma viagem no tempo e até mesmo usar aí com diversos objetivos para diversas disciplinas relacionadas não só à educação física, mas também como a ciência, como a história e diversas outras disciplinas aí de vocês. O exemplo que eu trouxe para vocês era um exemplo de que você poderia usar esses óculos para fazer uma viagem no tempo e conhecer animais pré-históricos, como ali o Tiranossauro Rex, e ter uma noção real de como que era o tamanho desses seres assim majestosos ali naquela época. E o jogo ali, é claro que eu falei, o jogo às vezes ele pode sim oferecer alguns tipos, eles são tão realistas que podem oferecer algum tipo de desconforto para quem está ali com aquele óculos, justamente por passar ali uma experiência assim bastante realista. Aqui eu também trouxe para vocês outros dispositivos que eles ajudariam ali a complementar a experiência de realidade virtual. Então nós teríamos ali o Leap Motions, que seria ali para uma ferramenta, um tipo de sensor para captar os movimentos de sua mão. Então a partir disso você conseguiria fazer gestos que seriam reproduzidos dentro do universo 3D. Também teríamos ali as roupas capazes de absorver impactos que acontecessem dentro do jogo de uma forma propriamente dita. Então, se você estava jogando ali um jogo de corrida e você acabava levando ali algum golpe, você sentiria ali uma certa vibração, uma certa simulação de impacto naquela região do seu corpo, é claro, de uma forma que não te machucasse, apenas te desse uma sensação, uma noção da onde o seu oponente acabou ali te acertando. E nós aqui também falamos ali sobre a VR Exist, sobre a bicicleta de realidade virtual, onde diversas pessoas, durante as atividades ali de sua academia, elas conseguiam ali modificar ali o ambiente onde elas estariam ali praticando essas atividades. Então, se você ia fazer ali algum tipo de aquecimento, ia ficar na esteira ou ia ficar ali numa bicicleta ergonômetra, você conseguiria ali estar conhecendo ali outros lugares enquanto você fazia ali esse tipo de atividade. E até mesmo apostar corrida ali com outras pessoas naquele ambiente ou até mesmo ali no ambiente simulado online. Então nós também temos ali a presença de controles que eles ajudavam o usuário a ter ali uma certa interatividade ali com o cenário e também ali as cadeiras 360 graus que eram bastante legais quando você ia jogar alguns jogos que simulavam ali esportes de corrida e você queria ter uma noção de como que era ali todo um carro de Fórmula 1, todo um carro de Stock Car e ter ali a sensação de como que era ali fazer uma curva em alta velocidade. Então essas tecnologias elas eram feitas não só para que você conseguisse reproduzir movimentos dentro do jogo, como também pudesse trazer experiências que você nunca teve para a sua vida real. Também falamos aí sobre os tablets e smartphones e as principais diferenças entre ambos aparelhos. Os tablets, eles eram ali, principalmente, eles eram dispositivos que a principal finalidade deles ali era o consumo de mídia. Então eles possuíam ali uma tela maior que as dos celulares, que os dos smartphones. E outra característica que eles tinham, que os diferenciavam, é que eles não eram ali um dispositivo voltados ali para a comunicação. Apesar, é claro, que você poderia instalar aplicativos os quais você conseguisse se relacionar com outras pessoas, apesar dessa não ser a principal finalidade. Então, você sair na rua e fazer uma ligação para uma pessoa, ele acabava não se tornando ali um dispositivo bastante versátil, por ser bastante grande e bastante trabalhoso ali de ser manuseado. E caso você derrubasse, como a maior parte da extensão desse aparelho ela era composta ali por um tipo de vidro, era muito fácil dele ser danificado. Então, por esse motivo, os tablets eles têm essa função, vocês precisam pensar que o tablet tem essa função única e exclusivamente ali de consumo de mídia. Já os telefones, eles foram sim sendo aperfeiçoados, como eu já falei, até serem considerados ali smartphones, aparelhos ali multifuncionais, capazes de fazerem diversas funções que também os tablets eles eram capazes, assim como computadores, e é claro, você poder se comunicar com outras pessoas ali em tempo real. Então aqui uma imagem para vocês do que seria ali um tablet, né? Para quem não conhece em casa. Então vocês percebam que ele é um dispositivo que ele tem uma tela ali bastante ampla e você também pode jogar ali alguns jogos eletrônicos. Ele é uma tecnologia que também está à disposição do usuário para isso. E os smartphones, que eles foram, que marcou o sucesso desse tipo de aparelho, era justamente a popularização dos computadores, a arquitetura interna semelhante ao dos computadores,
E também ali a memória RAM, processador, espaço de armazenamento. Então você tinha ali no seu aparelho, dispositivo celular, basicamente um mini computador. Aqui umas imagens para que vocês possam distinguir aí a diferença de um celular para um tablet. Percebam que a diferença de tamanho ela é absurda. Eu acho que você de casa já deve ter tido algum tipo de contato. E também aqui nós temos aí alguns títulos. Lembra que eu apresentei para vocês lá o Angry Birds, que era um jogo que alguns professores utilizaram para criar uma nova aula prática, um novo tipo de prática corporal, onde eles colocavam uma bola com estilingue e você tinha lá o objetivo de acertar o alvo? Então aqui está mais um exemplo. Eu também citei o exemplo ali do Candy Crush, onde você ali consumia diversas guloseimas, e eu também trouxe atenção para quais eram os riscos que esses tipos de doce eles poderiam fazer para a nossa saúde, que não eram alimentos saudáveis, eram alimentos industrializados. E também nós temos ali outros jogos relacionados ao mundo aberto, uma temática ali mais de história. Então você tinha também esse público, assim, esse tipo de jogo para atender essa demanda. Agora, eu trouxe para vocês mais uma atividade e eu vou estar explicando aqui para vocês e na sequência a gente volta aí com a correção. Sobre a realidade virtual, tablets, smartphones, é correto afirmar que os óculos de realidade virtual, o Leap Motions, sensores de mão, controles, cadeiras 360 e o traje de realidade virtual, e a bicicleta também de realidade virtual, são dispositivos de realidade virtual. Quero que vocês assinalem para mim se é verdade ou se é falso, se está correto ou não. Letra B. O avanço tecnológico ele resultou na criação de dispositivos cada vez mais compactos e cheios de recursos, como, por exemplo, os tablets e também smartphones. Vocês vão ter um tempo para pensar a resposta. Letra C. Angry Birds, Candy Crush, Clash Royale são jogos eletrônicos populares. Então lembra que eu falei sobre os celulares serem aparelhos, estarem bastante difundidos e terem ali uma tecnologia de fácil acesso para quem deseja jogar jogos eletrônicos? Então eu quero que vocês respondam aí para mim essa alternativa. E letra D, todas as alternativas estão corretas. Vocês vão ter alguns minutinhos para pensar na resposta, daqui a pouquinho eu volto.
Agora que vocês tiveram um tempo para pensarem na alternativa correta, a resposta correta seria ali a letra D. Todas as alternativas nós comentamos e falamos aí no decorrer de nossas aulas. Avançando aqui, agora a gente vai falar de uma forma bem resumida aí sobre os esportes eletrônicos. Então não vou me prender muito aqui aos detalhes técnicos, certo? Eu quero que vocês entendam a principal ideia e a importância dos jogos eletrônicos para essa nova modalidade que ela foi surgindo ali no decorrer do tempo. Então eu apresentei para vocês ali que os jogos eletrônicos, eles de fato, eles tomaram ali as primeiras proporções nos campeonatos, com base lá nos fliperamas, lá nos anos 80. Então diversas indústrias, diversas empresas, diversos estabelecimentos, eles estavam ali implementando máquinas de fliperama e essas máquinas, elas acabavam atraindo público e, consequentemente, mais tarde, pessoas acabavam deixando de ver aquilo como um tipo de jogo, de uma atividade lúdica e levando mais para o aspecto competitivo, querendo de fato ser o melhor naquele tipo de aparelho e competindo ali com outras pessoas. Então, os jogos eletrônicos surgiram a partir daquele momento. E conforme tivemos ali o avanço da internet, diversas empresas gigantescas no ramo de tecnologia acabaram investindo em torneios e também modalidades ali competitivas. Então agora você teria todo um evento, toda uma estrutura para receber esses atletas e, consequentemente, eles recebiam ali um lugar para morar, eles eram contratados como se fosse para receber um certo salário. Então você tinha ali um status para essas pessoas, os melhores jogadores os melhores jogadores de esportes eletrônicos, eles recebiam ali o status de celebridade. Então eles acabavam meio que se tornando uma marca. E diversas organizações, elas contratavam esses melhores jogadores a fim de vender ali os seus produtos. Então oferecia salário, moradia, estrutura para treinos em equipes e também ofereciam ali a inscrição, o aparo para que eles conseguissem competir ali em torneios online. Então aí nós temos aí as federações, também ali as organizações, as empresas que organizavam esses torneios, que poderiam ser comparados como se fosse uma FIFA, né, dos esportes propriamente ditos, do futebol, e eles acabavam assim criando ali os torneios e criando as regras, os tipos de jogos que seriam ali estabelecidos, quantos atletas, oferecer ali toda uma capacidade para atender o público e, consequentemente, dar visibilidade ali para os jogadores. E o primeiro evento que nós tivemos foi lá na Coreia do Sul, que era o World Cyber Gaming, a WCG, e teve ali uma premiação total ali de $150 mil, contou com 174 participantes de 17 países, então você tinha ali toda aquela preocupação com o sentimento de patriotismo propriamente dito, de estar ali representando o seu país. E nós temos ali alguns jogos ali que eles eram ali modalidades, considerados como se fossem modalidades ali de esportes eletrônicos, isso no ano 2000. E esse evento ele acontecia de forma anual e ocorreu assim, continuou acontecendo até 2013. Então, ele acontecia em diversos países, então ele ofereceu toda uma premiação de mais de $4 milhões. Atualmente ele foi substituído, ele não existe mais. Quem dá sequência nesse tipo de eventos é a ESL. Eu não sei basicamente o que essa sigla significa, mas é a nova empresa aí responsável por criar aí eventos competitivos do cenário de esportes eletrônicos. Aqui, uma gifzinha dos atletas presentes assim, nesses eventos, então vocês percebem que é uma estrutura incrível, os atletas eles comemoram, vai ter ali toda a presença de público, a fim de agradar ali o espectador de uma certa forma. Agora, vou estar passando para vocês uma última atividade antes de encerrarmos com a nossa aula. Vocês vão ter aí alguns minutinhos para colocar a resposta a resposta correta sobre os esportes eletrônicos. É incorreto afirmar que a partir dos anos 2000, os jogos eletrônicos eles começaram a ganhar a forma como um tipo de esporte? Letra B. O avanço da tecnologia e a chegada da internet impossibilitou os esportes eletrônicos? Letra C. Empresas gigantescas vêm investindo em torneios e jogos competitivos dos esportes eletrônicos? Letra D. A esportivização dos jogos eletrônicos trouxe aos jogadores status de atletas como se fossem profissionais. Vocês vão ter alguns minutinhos e daqui a pouquinho eu volto.
Agora que vocês tiveram um tempo para estar pensando aí na resposta correta, a alternativa incorreta, no caso, seria que o avanço da tecnologia e a chegada da internet impossibilitou os esportes eletrônicos, quando na verdade fez justamente o contrário e também proporcionou aos atletas disputarem diversas ligas online. Então é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês aí na nossa próxima aula, onde faremos uma revisão sobre o conteúdo de ginástica. Aquele abraço, fui!